Meus amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, lendo esta primeira parte do versículo 18, da primeira epístola de João. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Agora, por favor, abram suas Bíblias em Números capítulo 33. Vamos ler os versículos 47 a 49. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes Abarim, defronte ao Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Zezimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, é neste santo nome que mais uma vez nós nos reunimos, confiados na tua misericórdia, confiados no teu amor, confiados no teu Espírito Santo, porque cremos que somente Ele pode nos ajudar a receber esta palavra, que Ele possa nos convencer através do ministério da tua palavra, Senhor, e abrir os nossos olhos, tocar profundamente o nosso coração, mostrar para nós a tua mente, o teu propósito, através da tua palavra. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final desta porção que nós estamos estudando já há algum tempo, aqui deste capítulo 33 do livro de Números, sobre as 12 últimas estações, de Abrona até os campos de Moabe. E agora vamos estudar essas duas últimas, o Monte Abarim e os campos de Moabe. Como eu tenho dito a vocês, estas 6 últimas estações, elas fazem uma conexão entre si, cada uma delas em grupo de pares. Nós vamos entender que uma é a base para estudarmos a outra. Se você observa aqui, o Monte Abarim e os campos de Moabe, da mesma maneira, essas duas estações, elas fazem conexão. Essas 12 últimas estações é aquilo que nós temos estudado sobre as estações fronteiriças, que espiritualmente falando, nos revela aquilo que acabamos de ler em 1 João, capítulo 2, e o versículo 18. Filhinhos, é a última hora. Nós precisamos entender que esta época, espiritualmente falando, é aquilo que representa essas 12 estações. Um tempo em que nós precisamos estar cientes, pela palavra de Deus, que o nosso Deus, Ele está falando da sua igreja, preparando ela para o momento final, quanto a essa dispensação. Meus amados em Cristo, se nós olharmos de maneira natural para o curso deste mundo, para a atualidade, ou esse tempo que nós estamos vivendo, não há como nós discordarmos que o mundo entrou em um colapso absoluto, um colapso total, um declínio em todos os sentidos, moral, espiritual, econômico. O mundo em uma profunda
instabilidade, onde as pessoas se encontram em profunda desorientação. Soma-se a isto as confusões que as pessoas estão tendo em relação ao comportamento normal, daquilo que sempre foi a base, a estrutura de uma sociedade, como, por exemplo, a família. Você vê que existe todo um trabalho satânico, maligno, para desconstruir a família, e vem, em primeiro lugar, desconstruindo o homem. Movimentos que levantam bandeira de igualdade, movimentos que têm um cunho, tanto quanto social, político, mas existe um espírito sutil por detrás disso, com o objetivo da perversão, da desconstrução. E o ponto em que esse espírito quer atingir é a palavra de Deus, é o caráter de Deus, é o governo de Deus, é a criação de Deus. Uma igreja que fecha os olhos para esta realidade, ela está na contramão da vontade de Deus. Ela está completamente desalinhada da palavra de Deus. Então você pode perceber com toda clareza que hoje existem movimentos que eles querem ferir a autoridade de Deus. E ferindo a autoridade de Deus, isso com certeza vai produzir o caos absoluto. Eu creio que é nesta direção que todos os espíritos das trevas que trabalham neste mundo estão caminhando. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, extremamente delicado. E nós precisamos ter discernimento, precisamos saber exatamente, pela palavra de Deus, a que horas nós estamos da noite. Como que nós precisamos viver neste tempo tão terrível, nesse tempo tão difícil. Como nós precisamos nos comportar. A igreja, ela não pode deixar de perceber, de discernir o que exatamente está acontecendo. Fechar os olhos para isso não é só um problema de cegueira espiritual, é uma permissividade que alguém está dando para que Satanás controle a sua visão, controle as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vocação, o seu testemunho. Então nós precisamos estar bem atentos. Quando o povo de Israel estava aproximando aqui daquela região do Rio Jordão, então nós vemos aqui essas estações, Monte Abarim, a 41ª, e Campos de Moabe, a 42ª. Monte Abarim era uma cordilheira, preste bastante atenção nisso, o Monte Abarim era uma cordilheira. E aqui, se você toma a palavra Abarim significa lugares altos, as regiões mais altas. Abra comigo sua Bíblia aqui em Números capítulo 21. Vamos ler os textos relativos a esta estação. Números capítulo 21, versículos 19 e 20. E de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Essa aqui é uma descrição dessa região, dessa cordilheira de Abarim. Agora, por favor, capítulo 27 aqui de Números. Vamos algumas folhas mais à frente. Os versículos 12 e 13. Depois disso, o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Amém, irmãos?
Então, vamos atentar para esses textos. São textos bem simples, não requer muitas coisas em termos de abordagem, em termos de exposição. Você vê que quando eles chegaram nesta região da cordilheira de Abarim, o que aconteceu? Deus disse para Moisés: sobe aqui. E quando ele subiu, ele viu a terra. Preste bastante atenção nisso, porque este foi um assunto que nós estudamos, a vida cristã nos lugares mais altos. Ter uma intimidade com Deus no seu santuário eterno. Meus amados em Cristo, aqui está um ponto-chave. Moisés, ele subiu a esse monte, ele viu a terra. Ele viu a concretização da promessa. Tudo que ele percorreu, desde Ramsés até aqui, nós podemos chamar do caminho da cruz. O caminho da cruz é também o caminho da fé. Você nunca vai decidir andar o caminho da cruz se você não tiver fé. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e o fato, a convicção, a exatidão de tudo aquilo que se espera. Isso é fé. Podemos dizer assim, toda a caminhada do povo de Israel foi uma caminhada de fé. Eles ouviam falar da terra. Aquilo de fato existia. Agora, quando Moisés, ele sobe ao Monte Abarim e ele contempla a terra, espiritualmente, o que nós podemos dizer? Ali ele teve a concretização da promessa. Ali ele pôde experimentar a realidade de tudo aquilo que ele ouviu. Meus irmãos e irmãs, quando você olha para a palavra de Deus, e você pode meditar em tudo que Deus tem te falado, as promessas do Senhor. Quando você lê os evangelhos, as cartas apostólicas, quando você chega no livro de Apocalipse, o que você tem? As promessas de Deus. As promessas de Deus. Quando você estuda os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, você tem a descrição da Nova Jerusalém. Que coisa impressionante, irmãos, assim como eles também. Durante 40 anos, eles ouviram falar daquela terra que manava leite e mel. Quantas dificuldades, quantas oposições, quantas lutas, quantos tratamentos difíceis. Agora eles estão ali, prestes a entrar. Esta é a mensagem de Abarim. E Deus disse: sobe aqui, Moisés. Meus irmãos, uma das coisas que atrapalha a nossa fé, que interrompe a nossa convicção, é o fato de nós vivermos uma vida periférica, de vivermos na superficialidade, de vivermos um cristianismo superficial. Você pode ter as maiores convicções teológicas, você pode ter o maior conhecimento teológico, você pode até ter habilidade para tratar, para expor, mas se você não conhece o caminho da cruz, tudo que você conhece é pó, representa nada. Nada. Nós precisamos entender que há um chamado urgente de Deus para nós, para que vivamos a vida cristã nos lugares mais elevados, nos lugares mais altos. Sem a vida cristã nos lugares mais altos, nós nunca vamos absorver pela fé a realidade daquilo que já existe em Deus, que é a nossa eterna morada. Jesus disse assim, em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando você ouve isso, naturalmente você vai imaginar que na eternidade, na esfera eterna da vida celeste, existem muitas moradas para nós. Jesus não está falando disso, ele está falando de algo maior do que isso.
No capítulo 14 ainda, no versículo 23, ele vai traduzir isso para nós. Diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. O que o nosso Senhor está dizendo para nós, que aquelas moradas do versículo 2, elas vão ser habitadas pelo Pai, porque nós seremos estas moradas eternas, a casa é do Pai, então quem habita é o Pai. Meus irmãos, se você ler tanto o capítulo 7 de Atos, como o capítulo 17 de Atos, você vai ler que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O único lugar que Deus habita, Ele desejou habitar, fazer morada. E a Bíblia descreve isso. O céu, olhe, Isaías 66:1. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Que casa vocês estão preparando para o meu repouso? Isaías 66:1. Que casa? E quando você estuda o Novo Testamento, irmãos, essa é a doutrina do Novo Testamento. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso, porque é algo extraordinariamente maravilhoso. Deixa eu ler esses textos com vocês. Você quer fazer uma viagem turística comigo pela palavra de Deus? Então vamos começar. Abra sua Bíblia, Isaías 66:1. Vamos fazer uma viagem. Aquelas viagens que nos elevam o coração. Isaías 66, versículo 1. Olhe bem: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Olha a sequência do texto. Que casa edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Sabe essa palavra repouso? A tradução correta é prazer. Aonde será o lugar do meu prazer? Ora, irmãos, você voltando para Deus a partir desse texto, nós poderíamos perguntar: Senhor, será que o Senhor não tem todo o teu prazer na eternidade? Será que o Senhor não tem todo o teu prazer no teu trono? Escute bem, irmãos. Quando Deus, antes de Deus criar qualquer outro ser e qualquer outra coisa, ou alguma coisa, não outra, mas alguma coisa, Deus vivia eternamente satisfeito. Ele tinha um lugar da sua satisfação no seu Filho, no seu Espírito. Assim também o seu Filho e o seu Espírito. Mas um dia Deus desejou estender a relação da Trindade, irmãos. A relação da Trindade foi estendida. Deus criou seres angelicais, e eles compunham a criação celeste de Deus. Deus criou todas as coisas. Isso está em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Então Deus criou tudo. E Deus continuava tendo prazer e satisfação. Mas Deus não encontrou nada que Ele pudesse ter satisfação e prazer como Ele tinha em seu Filho, porque seu Filho é a satisfação eterna do próprio Pai, do próprio Deus. Irmãos, mas um dia Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus, quando Ele construiu o homem, Ele construiu, aí você vai ver a partir do versículo 2, que aconteceu algo. A terra se tornou sem forma e vazia. E aí, nós sabemos que houve uma rebelião lá no céu. A primeira parte dessa criação, desses seres criados, um desses seres, aquele anjo de luz se rebelou. E de cada 3 anjos, um se rebelou com ele. Aqui começa, irmãos, algo que nós precisamos entender. Deus não criou o mal surgiu por meio dos agentes conscientes que Deus criou. O mal, ele começa não em Deus, mas na criação que Deus criou.
porque Deus deu a essa criação inteligência. Então veja isso, irmãos. Quando nós partimos do versículo 2, sabemos que aconteceu isso, e depois nós temos uma recriação de Deus, podemos colocar isso dessa maneira. Deus vai restaurando todas as coisas, porque aquela queda trouxe o caos, trouxe trevas. Por isso que você tem que entender aquela luz. Quando Deus diz, haja luz, aí você tem que interpretar essa luz com João 1:1. A partir de João 1:1 você vai entender que o verbo que era Deus e estava com Deus, ele se fez carne. Então você vai entender isso aqui, vai dizer que o verbo, nele estava a luz, porque ele era luz. É essa luz governamental, essa luz primitiva, essa luz que é a ordem de todo o universo. Agora Deus traz a ordem no universo por meio da manifestação da luz. Você só vai entender isso em João 1. Aí Deus cria o homem, mas não cria um homem qualquer. Deus cria o homem, sua imagem e semelhança. Versículo 27 de Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus criou o homem à imagem do seu Filho. Porque o Filho, o nosso Senhor Jesus, ele é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4. Então aqui Deus cria esse homem. E Deus coloca esse homem no jardim, chamado Éden. Esse jardim do Éden, ele refletia os céus da terra. Aí nós vamos ver que depois que Deus cria o homem, cria a mulher, cria todas as coisas, ele passa a ter descanso. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Ele encontrou agora o seu prazer na criação. Mas o que aconteceu, irmãos? Gênesis 2:15 diz que Deus colocou o homem para lavrar e guardar o Éden. Mas este homem falhou. Porque se ele tinha que guardar, porque o inimigo, e aquele inimigo que caiu, como está profetizado em Isaías 14 e Ezequiel 28, aquele inimigo que caiu, ele já rondava o jardim. Havia um animal, uma criatura, posso colocar dessa maneira, que era a mais especial de todas as criaturas animalescas, ou dentre os animais que Deus havia criado. A serpente que conhecemos hoje, irmãos, não é a mesma serpente do Éden. Aquela serpente, com certeza, ela era um animal ou uma criatura impressionante. Hoje é uma coisa asquerosa, repugnante, repulsiva. Então o que acontece, meus amados em Cristo? A mulher foi enganada no capítulo 3. Aí você vai para João 5, nosso Senhor Jesus está trabalhando no sábado, porque Deus santificou o sábado, para que o homem pudesse descansar, para que isso pudesse refletir o prazer de Deus. Mas um dia Jesus estava fazendo uma obra no sábado, e ele foi interpelado por algumas pessoas, e ele disse assim: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por quê, irmãos? Por que que Deus não estava guardando o sábado? Os judeus guardavam o sábado, mas Deus não guardava o sábado, Jesus não guardou o sábado. Porque Jesus estava dizendo: meu pai perdeu o lugar do seu prazer, o lugar do seu descanso. E aqui você vai entender que esse versículo primeiro de Isaías 66 é um clamor do coração de Deus. Aonde será o lugar do meu descanso? Então nosso Senhor Jesus veio, o verbo se fez carne, o templo, santuário da eternidade, que sempre habitava com o Pai, no Pai, o lugar da comunhão, aquele verbo divino, ele encarna, ele desce até nós. Podemos dizer assim, aquele templo, santuário sagrado desce. Por isso que João diz em João 1,14, o apóstolo João diz, no capítulo 1 e o versículo 14 do seu evangelho: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque o santuário de Deus está na terra. Se você estudar o livro de Lucas, você vai ver que esse livro é dividido por duas
vozes. A primeira no batismo, dando testemunho da dignidade moral de Jesus como homem. Quando ele completou 30 anos, ele foi a João Batista, ele foi batizado, e veio uma voz do céu e disse: este é meu filho, no qual me comprazo. Isto é, este é meu filho, no qual eu tenho prazer, eu tenho emoções. Porque havia um homem na terra agora, no qual Deus encontrou o seu prazer. Aí o nosso Senhor, ele tem um ministério de 3 anos, que é a primeira parte do seu ministério. Ele sai do Jordão até o Hermon, 3 anos. São os capítulos 4 a 9 do Evangelho de Lucas. Quando chega no capítulo 9, que é um capítulo 17 de Mateus também, o mesmo episódio, nosso Senhor está lá no Monte Hermon. Agora, irmãos, acontece algo ali, ele transfigura a glória que foi gerada dentro dele, pelo testemunho moral, pela dignidade da sua vida, uma vida cativada pela obediência a Deus, uma vida que não tinha reprovação, o homem aprovado diante de Deus, é o que nós encontramos no capítulo 4, agora nós temos no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 9 de Lucas, nós temos o servo aprovado, aquele que viveu uma vida de total obediência ao Pai, e aí vem aquela voz, este é meu filho, a ele ouvi. Então essas duas manifestações da voz de Deus nos fazem entender bem o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E meus irmãos, aqui está o nosso Senhor, ele é a casa de Deus. Só o Evangelho de João vai nos mostrar isso. Quando ele vai até o templo, no capítulo 2 do Evangelho de João, aquele que o Pai sempre teve nele o seu prazer, ele foi até o templo. E ele encontra ali as pessoas mercadejando, falsificando, enganando. E ele pega um azorrague e derruba aquelas mesas, expulsa aquelas pessoas e diz: não façais da casa de meu pai, casa de negócios. Frase, casa de meu pai, aqui é uma chave. Porque João vai dizer no versículo 19 deste capítulo 2, que ele estava fazendo uma referência ao seu corpo. Porque ele era na terra o lugar do seu prazer. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, no recôndito do Pai, no lugar mais profundo de Deus, é quem o revelou. Então, meus irmãos, observe isso. Nosso Senhor, ele era o lugar aonde o Pai encontrava o seu prazer. Mas, irmãos, quando você vai estudando o Novo Testamento, você vai ver que a salvação não tinha como único e propósito final tratar só com os nossos pecados. Não era propósito da salvação de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, simplesmente nos perdoar, nos arrancar das garras de Satanás. Não era o único propósito da salvação, nos impedir que nós entrássemos no inferno. Não era, irmãos. Esse era o propósito inicial, o propósito final, o propósito mais elevado, é que nós nos tornássemos para Deus uma família, para Cristo uma noiva e para o seu Espírito um templo. E essa questão do templo, do santuário, é a grande mensagem de todo o Novo Testamento. Mas também nós podemos dizer que é a grande mensagem do Velho Testamento. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito e os faz peregrinar pelo deserto, quando eles chegaram em Sinai ou no Sinai, ali Deus ordenou que se fizesse um tabernáculo. Como era aquele tabernáculo? Tripartido. Por que era um tabernáculo tripartido? Porque ele era uma figura do tabernáculo celestial, do tabernáculo eterno, do tabernáculo de Deus. Como que é o tabernáculo de Deus? Tripessoal, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que era o tabernáculo de Moisés? Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Como que é a nossa estrutura como pessoa?
somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Por quê, irmãos? Por quê? Será que é só uma coincidência? Uma coincidência vazia? Ou é uma coincidência proposital? Nós temos que entender que isso é propósito. Então, o que aconteceu? Deus está nos falando desde o Velho Testamento. Quando Salomão, ele constrói aquela casa, porque era o sonho de Davi. Sabe o que Davi mais sonhava? Construir uma casa para Deus. Ele construiu uma casa para ele. Quando ele construiu, veio nele um senso de frustração. Ele olha para a sua casa e diz: eu construí uma casa para mim, e Deus não tem uma casa. Ele olhou para o tabernáculo. Se você estudar sobre o tabernáculo, você vai ver que a última proteção, cobertura do tabernáculo, era de pele de texugos. Se você for lá no Google e colocar lá texugos, você vai ver que é um tipo de rato grande. Então você imagina, aquela última cobertura era muito feia, porque era justamente isso, irmãos. Isso é para mostrar os aspectos humanos da pessoa do Senhor. Quando Isaías olhou para ele e disse: não havia nele nenhuma beleza que nos atraísse. Essa é a pele de texugo, porque tudo ali vai falar de Cristo. Todos os aspectos da vida de Cristo. Então, quando Davi olhou para aquilo e disse: eu tenho que fazer uma casa para Deus. Deus disse: você não vai fazer uma casa. Para mim, você não vai fazer. Você é um homem com as mãos sujas de sangue. Teu filho vai fazer. Mas só que Deus usa a palavra assim: o teu descendente. Se você gosta de examinar os textos no original, você vai ver que descendente ali está com a inicial maiúscula no hebraico. Porque Deus não estava falando de Salomão. Salomão construiu, foi um templo para Deus e um templo para Quemos e para outros deuses satânicos. Mas ele construiu lá aquele templo. Aquele templo foi destruído por Nabucodonosor. Então você vai ver que aquele templo foi destruído, reconstruído, destruído, reconstruído. Aquele templo que Jesus chegou lá em frente, ele foi reconstruído por Herodes, um pagão. Então achar que Jesus olhou para aquele templo e disse: casa de meu pai, falando diretamente e afirmando aquilo, é você empobrecer a revelação da palavra, porque não foi, irmãos. Só você estudar a história. Não precisa nem ser comprar livro, não, vai no Google. Hoje eu aconselho as pessoas: vai no Google, vai mais rápido. Até você ir amanhã na livraria, você já esqueceu da história. Você vai descobrir isso. E vai saber que o que eu estou dizendo para você é exatamente isso. Jesus está falando de algo maior. Deus está dizendo: qual é a casa que vocês vão fazer para mim? Entende, irmãos? Aí Deus disse para Davi: o teu descendente. Por isso que Jesus é o filho de Davi. Aí Jesus veio como filho de Davi, como o descendente. E disse: eu edificarei minha igreja. A única casa que ele disse que edificaria seria esta, minha igreja. E a palavra edificarei é o termo grego oikodone, é construir uma casa. Eu construirei uma casa. Ela será minha. Edificarei, eu construirei uma casa. E ela será minha igreja. Você sabe quando foi que Jesus falou a palavra igreja pela primeira vez? Alguém sabe? Aqui. A primeira vez que ele foi falar da igreja, ele falou da maneira mais especial possível. Sabe o que ele fez, irmãos? Eu falo para vocês, eu amo tudo na palavra de Deus, mas não tem nada que me fascina, que me deixa sem fôlego às vezes. Eu fico espantado, é quando eu vou estudar alguma coisa na vida de Jesus. O que ele faz é sobrenatural. Ele pega os discípulos e leva para as nascentes do Jordão. Sobe o Monte Hermon, onde tinha 4 pequenos rios que desciam. Então você vê aquelas nascentes do Jordão, que depois formavam o Mar da Galileia, depois retornava aquele rio barrento, sujo. Irmãos, você tem que ver isso com seus próprios olhos, que você vai ficar impressionado. 4 rios cristalinos descem do Hermon. Entende? Aí eles formam um rio barrento, como é que é possível isso? Aqueles rios tão bonitos formar aquele rio barrento feio. Aí depois se torna um mar lindo,
No Oriente, irmãos. Não estou falando que isso é na Suíça, não. É no Oriente. Um mar, que é o lago, que é chamado também Mar da Galileia. É um grande lago. Aí depois volta aquele rio. E sabe qual é o final de tudo aquilo? O Mar Morto. É incrível. É incrível isso. Mas Nosso Senhor leva eles para aquele lugar. Aí ele faz uma pergunta, parece sem sentido. Quem diz os homens que eu sou? Irmãos, quando foi que Jesus ficou preocupado com a avaliação das pessoas? Nunca. Que dia que Jesus teve interesse de como a foto dele estava saindo nos jornais? Nunca. Ele não gostava de popularidade, ele não era a favor da psicologia de massa. Ele realizava milagres e dizia para as pessoas, não conte para ninguém. Ele nunca quis ser espetacular, nunca quis ser popular e nunca quis ser poderoso. Então, por que o nosso Senhor diz assim? Pergunta, o que as pessoas estão dizendo por aí sobre mim? Aí, Senhor, Elias, Moisés, eles falam tantas coisas. E vocês? Outra coisa, irmão, Jesus nunca se preocupou com o que os discípulos pensavam dele. Porque o que ele era, ele era. Ele não precisava que ninguém dissesse alguma coisa para afagar o seu ego, ou para dar a ele uma autoafirmação, autoconfiança, ele nunca precisou disso. Aí Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz, Pedro, não foi você que disse isso. É como se ele dissesse, gente, não foi Pedro, eu trouxe vocês aqui porque eu preciso dizer algo para vocês. E o que eu vou dizer é o coração de tudo aquilo que eu ensinei. É a razão da minha cruz, da minha morte. Por isso que agora ele vai falar abertamente da sua morte. Ele diz, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Ele diz, nada vai impedir que eu edifique a minha igreja. Nada. Que lindo isso, irmãos. Mas o que é esta igreja? Então vamos ler alguns textos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. 1 Coríntios 3, 16. Gente, eu tomei muito tempo sobre isso. Então, eu vou citar os textos. E se você quiser anotar, para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que vós sois o santuário de Deus. Olhe bem, sois o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Vós sois o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha outro texto aqui, 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 19, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, o que nós precisamos ouvir mais? Pregar em cima disso aqui, irmãos, não tem o que pregar, é só ler. Deixa eu colocar um outro texto para vocês. 2 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 16. Anote esse texto. Fala assim, 2 Coríntios 6,16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Nós somos o santuário do Deus vivente. Permita-me, mais alguns textos. 2 Coríntios, me perdoe. Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Paulo vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, na qual
todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Assim também vós estáis sendo edificado para ser a habitação de Deus pelo ou através do seu Espírito. Que lindo é isso, irmãos. Aí lembre-se, eu citei rapidamente 2 textos de passagem. Primeiro texto, Atos 7:48. O que diz Atos 7:48? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí ele diz assim, vai citar Isaías 66:1. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificarei? Olha o que ele diz. Que casa me edificarei, diz o Senhor. Qual o lugar do meu repouso? Aí, irmãos, você vai para Atos 17:24, a mesma porção. Ele vai dizer assim: Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Deus criou tudo, sendo Ele o Senhor dos céus. Ele não habita em casa feita por mãos de homens. Onde Ele habita? Irmãos, a gente tem que respirar, olhar para a palavra e dizer assim: não é possível, é em nós. Ele habita em nós. Se a sua fé não alcança isso, todo o evangelho se perdeu no seu coração. Porque é justamente isso. Eu não acredito que você não alcança isso. Eu acho que você deve pensar: não, eu não posso entender, eu não posso absorver que o Deus, o grande Deus, o supremo Deus, que nunca precisou de nada, nem de ninguém. Os céus é o seu trono, a terra é simplesmente o lugar onde Ele coloca os seus pés. Por que que Ele vai querer habitar pessoas como eu? Irmãos, porque foi por você que Ele deu aquilo que Ele tinha de maior e de melhor. Ele deu Jesus por você, não foi só para tirar você das garras de Satanás, foi para que você pudesse um dia se tornar o lugar da satisfação de Deus. Isso não é grande, irmãos? Isso é maior do que tudo que nós podemos imaginar e esperar um dia. Não há promessa maior do que essa para nós na eternidade, irmãos. Esta é a grande mensagem. É isso que Deus está nos chamando para subir o monte, para contemplar. Deus chamou Moisés e disse: lá, ali está a promessa de tudo que eu disse para vocês. Tudo que Deus disse, Deus está falando: Moisés, eu não minto, eu velo pela minha palavra. Aí está Canaã, esta é a terra, você não vai entrar lá, mas você está vendo que eu sou homem, eu não minto, eu não sou homem, aliás. Vocês podem falhar, vocês podem errar, mas eu não erro e eu não falho. Então, Moisés contempla. Meus irmãos, hoje, Deus nos deu algo tão especial. Deus nos deu a sua palavra escrita. Deus nos deu o seu Espírito que nos ajuda a interpretá-la. Imagina quando eu e você lemos todos esses textos, aí a gente chega lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, e nós vemos aquela grande cidade, a grande cidade que seremos nós. Cada um de nós faremos parte, seremos uma parte dessas moradas, desta grande cidade, onde Deus irá habitar eternamente. Diz que nela estará o santuário de Deus, o trono de Deus, o rio das águas da vida. Tudo estará nesta cidade. Tudo, irmãos. Tudo estará ali naquela cidade. A habitação, quando fala que o santuário de Deus estará nela, isto é, a Trindade estará nela. Deus vai estender ali o seu tabernáculo sobre esta grande cidade, que somos nós, uma cidade nupcial, constituída de pessoas. É isso que a gente aprende ali nos Montes Abarim. Deixe-me concluir, meus irmãos, este assunto agora, vendo a outra parte.
que são os campos de Moabe. Em Números capítulo 22, volte comigo agora para Números capítulo 22. Você vai ver que nos Montes Abarins nós podemos ver essa grandiosa mensagem. A expectativa da realidade de tudo aquilo que já está consumado em Deus. Mas, por outro lado, o que é que nós temos? Nós temos os campos de Moabe. Um lugar terrível. Números 22 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Deixe-me resumir o máximo que eu puder sobre essa estação. Aqui nós temos um homem chamado Balaque. Sabe o que significa Balaque em hebraico? Devastador. Este homem, ele ficou com muito medo, porque agora o povo de Israel chegou nos campos de Moabe, nas terras de Moabe. Sabe o que aconteceu? Ele foi buscar um profeta chamado Balaão. Irmãos, eu não sei porque a Bíblia chama Balaão de profeta. O que eu sei é que ele era um profeta e tem várias profecias dele aqui. Se você ler o capítulo 23, você vai ver as profecias de Balaão. Estão aqui. E nós sabemos que Balaque enviou mensageiros para que Balaão viesse amaldiçoar aquele povo. E a Bíblia diz que, a princípio, ele não quis vir mesmo. Mas, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer para nós que Balaque fez muitas propostas, até mesmo propostas de engrandecer Balaão. Quando você lê toda essa história aqui, os capítulos 22, 23, 24, parece que a ideia que nós temos é que Balaão foi um homem puro. Ele persistiu, ele tentou amaldiçoar o povo 3 vezes. Ora era o lugar que estava errado, ora era o sacrifício que estava errado. Sempre ele arrumava uma desculpa. Mas a gente precisa ter uma mente guiada pelo Espírito Santo. Você vai ver que, a princípio, Deus disse para ele não ir. Deus não queria que ele fosse. Aí depois Deus deixa que ele vá. E depois Deus se coloca como um obstáculo para ele, até a jumenta dele passa a ser usada por Deus. E assim, aparentemente é uma coisa meio confusa. Não tem nada confuso aqui, irmãos. Primeiro que nós precisamos saber que essas traduções da Bíblia requer muito cuidado. Deus não quisera que ele fosse. Porém, o que nós sabemos é que Balaão queria ir. Porque nós temos textos para examinar depois, que vão mostrar isso, que ele amou o prêmio da injustiça. E ele tinha no seu coração o desejo de ir. Então, aquilo que sempre tenho dito a vocês, o mais terrível juízo de Deus sobre nós é quando ele permite que nós andemos em nossos próprios caminhos. E aí Balaão foi. Aí tentou amaldiçoar o povo, não amaldiçoou, ele só abençoava o povo. Aí Balaque mandou ele embora. Mas quando você chega aqui, no capítulo 24, você vai ver que ele vai abençoar o povo, enfim. Aí ele continua profetizando aí no capítulo 24. No capítulo 22, aí você vê todo esse processo que eu já disse. Capítulo 23, 24, são as profecias de Balaão. No capítulo 25, diz assim, primeiro versículo: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Está vendo aí? Com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus ídolos. Então aqui, irmãos, houve o juízo de Deus, e 24 mil pessoas morreram.
24.000 pessoas morreram. Algo muito grave. Então, o que aconteceu? Parece-nos que Balaão não está envolvido nisso. Não é bem assim. Abra sua Bíblia em Números capítulo 31, versículo 16. Olha o que diz. Eis que estas, por conselho de Balaão, observe bem, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, o que aconteceu ali no capítulo 25? Aquelas mulheres estavam fazendo aquilo ali como conselhos de Balaão. Deixe-me colocar alguns textos aqui do Novo Testamento, vou apenas citar. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, apenas anote esse texto, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Prêmio, o suborno da injustiça. Então, o quadro que fica para nós é que Balaão tentou amaldiçoar o povo. E ele não conseguiu, porque aquilo que Deus abençoou, o homem não tem poder de amaldiçoar. Então, o que aconteceu? Ele deu um conselho. Aqui o que nós chamamos as astutas ciladas de Satanás. Ele disse para Balaque: Balaque, toma as mulheres, as mais bonitas, coloca diante do povo de Israel, e que elas possam seduzi-los. E foi o que aconteceu. Aquelas mulheres seduziram os homens, e houve aquela praga, aquele juízo de Deus, porque a nação de Deus, e o povo de Deus, que iria tomar posse da terra, tinha que ser um povo santo, separado. Então foi justamente o que aconteceu aqui. Deixe-me colocar mais dois textos. Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. Movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. E por último, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Está assim, uma mensagem, a carta à igreja de Pérgamo. Gamo, casado no grego. Super casado. A igreja de Pérgamo é uma figura do mundanismo. Aí diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Aqui está, irmãos. Esses textos nos dão clareza do que realmente aconteceu ali no capítulo 25 do livro de Números. E quem era Balaão? Você sabe que os próprios judeus o mataram, porque ele era um profeta corrupto. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias alguns vão apostatar da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Meus irmãos e irmãs, o que os campos de Moabe ensinam para nós? Então aqui nós precisamos ter um quadro. A primeira parte do quadro, nós vemos a realidade, a concretização de todas as promessas, sustentadas pela fé, que é alimentada pela palavra de Deus, de que aquilo que Deus prometeu nos recompensar, Ele o fará. É desejo dEle, porque nós somos o seu povo, nós somos a sua casa, nós somos o seu santuário, e o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Se alguém tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Balaão tentou destruir o santuário de Deus, ele foi destruído. E ele era um profeta de Deus. Profeticamente falando, a mensagem aqui é esta: por favor,
abra sua Bíblia em 1 Timóteo, eu quero que você leia esse texto, mais do que ouvir, eu quero que você leia. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, ora, o Espírito expressa que, essa frase, o Espírito afirma expressamente, a melhor tradução é, que o sentido aqui é de uma urgência, não é falar simplesmente abertamente, aberta e urgentemente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, como foi o caso de Balaão, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então aqui Paulo vai dar alguns exemplos, dentro daquele contexto nós podemos traduzir para o nosso, que é a perversão da verdade, a corrupção do testemunho, da santidade. Irmãos e irmãs, Satanás, ele tem investido com todas as suas forças, para que a igreja do Senhor Jesus perca esta visão da casa de Deus, essa visão do propósito de Deus, e sejamos enganados por espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que falam mentiras, que estão aí cauterizando a mente das pessoas. Por esta razão que a igreja tem perdido a fome dos céus, por esta razão que a igreja está perdendo o senso da eternidade, a certeza da eternidade, a alegria da eternidade. É por esta razão que nós não estamos pensando nas coisas do alto. É por esta razão que o nosso coração está nessa terra e não no trono de Deus. Trono de glória, exaltado, desde o princípio, é o lugar do vosso santuário. Não é isso que está em Jeremias 17, 12? É por isso, irmãos, que nós estamos perdendo a aspiração pelas coisas celestiais. Não é que você tem que deixar de trabalhar, não é que você tem que deixar de se importar. Nós temos responsabilidade nesse mundo. Mas a exortação da Bíblia é que nós não podemos perder a devoção. Não perca a devoção, não perca a aspiração, não perca o desejo de Deus e das coisas de Deus. Porque Satanás sutilmente está entrando, irmãos. Está roubando o nosso tempo, está roubando o nosso vigor, está roubando a alegria da nossa salvação. Quantos de nós, possivelmente, algumas pessoas neste lugar, já perderam a alegria da salvação? Talvez algumas pessoas já perderam o vigor espiritual. Que o Senhor abra os seus olhos nesta noite. Que o Senhor renove as suas forças. Os que esperam no Senhor, você espera no Senhor? Você espera pelo Senhor? Irmãos, sabe qual é um dos meios de vigor espiritual? É esperar no Senhor. Todo cristão que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Quando você encontra um cristão que perdeu o vigor espiritual, sabe onde que está o cerne do seu problema? Ele perdeu a esperança, ele perdeu o anelo pelo Senhor. Todos que perdem o anelo pelo Senhor se enfraquecem, mas todos aqueles que anelam pelo Senhor, você pode enfrentar as maiores lutas, as maiores batalhas, as maiores oposições, você pode estar passando por muitas lutas, não perca a sua esperança no Senhor. O Senhor é a sua esperança, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso, irmãos. Olhe os montes Abarim. O que nós temos ali, irmãos? Nós temos a concretização da promessa. Se você lê esses textos aqui, será que Deus vai mentir para nós, irmãos? Será que Deus faltou com a verdade? Não, Ele não faltou com a verdade. Ele diz que eu e você seremos as suas moradas eternas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarda, irmãos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Guarde a palavra do Senhor. Embora tendo pouca força, a igreja de Filadélfia, embora tendo pouca força, a igreja de Filadélfia guardou o testemunho, guardou a palavra. Ela ainda amava o Senhor.
Não deixe isso morrer dentro de você, meu irmão e minha irmã. Não deixe o seu amor pelo Senhor morrer. Continue esperando Ele. Aquele que vem, virá e não tardará. Para mim e para você, que estamos limitados no tempo, está demorando muito. Mas para Ele não, irmãos, porque 1000 anos para Ele é como um dia. 1000 anos para Ele é como um dia. Então veja isso, irmãos. Ele está às portas. Tudo já está preparado lá, irmãos. Tudo, é nós que não estamos preparados aqui. A noiva não se aprontou, se apronte. Peça ao Senhor me ajuda. O que na minha vida está faltando? Me ajude a preparar, pede o Espírito Santo, meu amigo, companheiro, meu paracleto, meu advogado, meu sustentador, meu fortalecedor, ajude-me a me preparar para aquele amado noivo. Peça ao Senhor, peça a Ele. O Espírito Santo foi dado para te adornar, assim como Eliezer foi preparar Rebeca para Isaac. Ele foi lá, irmãos. Ele viu ela com aquele cântaro na cabeça, como a serva, aquela que deu água para ele e para os seus camelos, e camelo não bebe pouca água, irmãos. Ela trouxe aquela água, ela os levou para a sua casa, ali estava a sua família. Aí logo Eliezer disse: eu preciso dizer para vocês o que exatamente está acontecendo. Estavam todos os familiares. Ele disse: eu sou um servo do meu senhor Abraão, e meu senhor tem um filho, o seu filho amado, Isaque, é a alegria do seu pai, e eu vim aqui para buscar uma noiva. Ele me disse, para que meu filho não casasse com nenhuma dessas mulheres estranhas. Ele me mandou aos seus parentes. Que alegria, todos ficaram ali sabendo quem era aquele homem misterioso. Meu nome é Eliezer, o servo do meu Senhor. E eu vim aqui para buscar uma moça. Eu encontrei essa moça com um cântaro na cabeça. Eu fiz uma prova com o meu Senhor, com meu Deus, que aquela que viesse até ali e desse água para mim e para toda a minha comitiva, essa seria a noiva do meu Senhor Isaque, do filho do meu Senhor. Irmãos, qual a moça que teria essa ousadia, essa coragem, essa disposição? Mas Rebeca tinha. E aí, fizeram uma pergunta para Rebeca. Perguntemos para ela: você quer ir com esse homem? Ela disse: eu irei. Irmão, será que nós podemos dizer hoje: Senhor, nós iremos? Nós iremos. Sabe onde está essa resposta, irmãos? No testemunho da nossa vida. É no seu dia a dia que você está dizendo: Senhor, eu estou indo para o teu encontro. Será que quando amanheceu o dia hoje, você estava a caminho do encontro com o Senhor? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Será que amanhã, quando você acordar, você vai dizer assim: Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou para o teu encontro hoje? Será, irmãos? Que isso brote no nosso coração a partir de hoje. A partir de hoje, nós tenhamos, irmãos, essa consciência: Senhor, eu estou me preparando para encontrar contigo, eu estou indo ao teu encontro. E se você tropeçar, peça para o Eliezer: me levante, me ajude, pegue nas minhas mãos, não desista de mim, porque eu vou ao encontro do meu Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Oh, amado Senhor, que haja no nosso coração hoje essa disposição de Rebeca, que nós tenhamos, Senhor, este profundo desejo, de que hoje, mais um dia, nós caminhamos na tua direção, Senhor, e que será este movimento nosso em direção ao Senhor, que trará o Senhor em direção a nós, até aquele momento que o Senhor chegar perto das nuvens, e nós fomos arrebatados até ali para encontrar os nossos irmãos que já estão contigo.
E depois de nos abraçarmos, depois de regozijarmos, juntos nós iremos, Senhor, gritando, clamando, adorando ao teu santo encontro, só para ver a tua face, Senhor. A face que o teu Espírito Santo nos traz ao coração. Um dia nós veremos assim como o Senhor é. Ó Senhor, que nosso Maranata seja o testemunho da nossa vida, Senhor. Não seja uma retórica dos nossos lábios, mas seja a disposição do nosso coração, Senhor, de te amar e te amar. Nós te pedimos, Senhor, fala com a tua igreja, que a partir de hoje, Senhor, nós tenhamos essa viva consciência que nós estamos, cada dia, nos aprontando e caminhando para o teu encontro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, prepara-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, ó Santo Eliezer de Deus, para que nós possamos chegar naquele dia. Vem nos adornar com as tuas dádivas. Nós te pedimos, ó Santo Paracleto, em nome de Jesus. Amém.